Bom dia, irmãos, graça e paz, em nome de Jesus. Nesta manhã dominical, vamos conversar sobre um indivíduo que foi encontrado e transformado por Jesus. Então, vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 19. Lerei do versículo 1 ao versículo de número 10. Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 19, do versículo 1 ao versículo de número 10. Onde encontramos: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então, Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, estamos reunidos nesta manhã dominical, nesta casa de oração, entre outras razões, porque queremos ouvir a Tua voz. Temos fome e sede de Ti. E sabemos que quando o Senhor fala, somos alimentados espiritualmente, transformados, restaurados, fortalecidos. Pai, que neste domingo, assim como o Senhor tem feito ao longo de todos esses anos de vida de nossa igreja, que o Senhor fale conosco, a fim de que saiamos desta casa de oração convictos de que ouvimos a Tua voz. Em nome de Jesus e para a Tua glória que oramos. Amém e amém. Neste texto, o evangelista Lucas nos dá conta de que Jesus estava atravessando a cidade de Jericó e uma multidão o seguia. E havia, conforme está no texto, naquela cidade, um publicano, isto é, um cobrador de impostos, chamado Zaqueu, líder dos publicanos, que queria conhecer o Senhor Jesus. Logo, trata-se aqui da história de um cobrador que queria conhecer o pregador. Essa história se desenvolve numa fase do ministério de Jesus em que muita gente o conhecia, muitos sabiam que Jesus percorria as cidades e os povoados, fazendo bem, libertando homens e mulheres de suas enfermidades. A fama de Jesus havia chegado a Galileia, a Samaria, a Judéia, a cidade de Jerusalém. Então, muitas pessoas o conheciam, e muitas pessoas que não o conheciam, queriam conhecê-lo. Esse é o momento. Zaqueu é uma dessas pessoas. Zaqueu era um publicano. Mas quem exatamente eram os publicanos? Eram funcionários do governo romano, eram judeus que se bandearam para o lado
dos inimigos, judeus que cobravam impostos de seus conterrâneos para o império opressor, para o Império Romano, porque Israel tornara-se uma colônia de Roma. Eram judeus que cobravam impostos e que, às vezes, faziam, por assim dizer, cobranças extorsivas. Portanto, resumindo, os publicanos eram indivíduos odiados pelos judeus. E este homem, publicano, de baixa estatura, resolve, em razão da multidão, como está dito aí, subir numa árvore. E quando Jesus chegou perto daquela árvore, na qual Zaqueu estava, parou, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em tua casa. O cobrador de impostos desce, tem um encontro com Jesus e sua vida é transformada. Essa é a história. E eu gostaria de extrair dessa narrativa, em termos absolutamente singelos, algumas lições para a nossa vida. A primeira delas, este texto nos ensina, como a Bíblia nos ensina de capa a capa, que o Senhor nos conhece. Verso 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu. Zaqueu queria conhecer o pregador de Nazaré, mas foi surpreendido pelo fato de que o pregador já o conhecia e sabia inclusive seu nome. Essa é a primeira verdade. O Senhor nos conhece. Agora, eu sei que nós estamos diante de uma afirmação muito singela, no sentido de ser básica, porque todos nós aqui sabemos que Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, na condição de vero Deus, conhece a todos nós, ele sabe com absoluta precisão quem somos. Por outro lado, eu penso que nós não deveríamos perder a capacidade de nos impressionarmos com uma declaração como essa. Jesus nos conhece. Por que não? Por duas razões. Em primeiro lugar, porque trata-se de uma afirmação bíblica. E nós sempre deveríamos receber a palavra de Deus com alegria e entusiasmo. Porque quando a palavra de Deus é pregada, Deus fala conosco. E ao falar conosco, transforma-nos para a sua glória. Dado que estamos diante de uma pregação apoiada nas Escrituras, tal enunciado deveria ser recebido por todos nós com alegria. Deus nos conhece. Por mais básico que seja, por mais básica que seja tal informação. Aí eu me lembro de um testemunho que eu ouvi do pastor Antônio Elias, ou melhor, do pastor Jeremias, lá da 8ª Igreja de Belo Horizonte. Ele dizendo que queria muito conhecer uma mega igreja em Belo Horizonte, e que num dia em que recebeu 4 amigos em sua casa, decidiu que iria com esses amigos conhecer essa mega igreja. Então, os 5 foram. Após o louvor, que segundo ele durou muito tempo, o pastor e o Jeremias, ao dar esse testemunho, disse que não se lembra do texto que o pastor leu, então ele usa o Salmo 23, versículo 1. Então o pastor abre a Bíblia, no Salmo 23, versículo número 1, e diz: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Notem, irmãos, o que está dito na Bíblia, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Eu não sei se os irmãos estão alcançando a profundidade daquilo que está dito na Bíblia, mas Deus está nos dizendo que Ele é o nosso pastor e por conta disso nada nos faltará.
Vamos declarar juntos: o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Meia hora depois, diz o Jeremias, que já não aguentava mais ouvir o pastor repetir que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Terminou o sermão, o pastor parte para as ofertas, o recolhimento dos dízimos das ofertas, e diz: a Bíblia afirma que é necessário que entreguemos a Deus os dízimos das ofertas com alegria. Os irmãos me compreenderam? Na Bíblia está dito que é necessário que entreguemos a Deus os dízimos das ofertas com alegria. Vamos declarar juntos: é necessário que entreguemos a Deus os dízimos das ofertas com alegria. 20 minutos depois, o Jeremias diz a si mesmo: não estou aguentando mais essa série de repetições. Eu já sei que o Senhor é o meu pastor, eu já sei que tenho de entregar a Deus os dízimos das ofertas com alegria, não estou aguentando mais. Mas aí o culto termina. Termina, então os 5 saem, e o Jeremias diz a esses 4 amigos: que culto, hein? Ao que um deles responde: Jeremias, que culto maravilhoso! Deus falou ao meu coração, Deus me disse que é o meu pastor. Como eu precisava ouvir neste dia que Deus é o meu pastor. Eu estou passando por uma fase dificílima, mas Deus reafirmou que é o meu pastor, que eu não tenho nada que temer, que eu posso avançar. Deus é bom, Deus é maravilhoso. O que estava ao lado disse: Deus falou comigo, eu não posso entregar as ofertas como venho entregando as ofertas e os dízimos ao Senhor. Eu estou fazendo isso de uma forma protocolar. Deus falou ao meu coração, eu preciso entregar as ofertas com alegria, com disposição, com entusiasmo. É assim que Deus quer que eu louve, que eu o adore por meio da entrega dos dízimos e das ofertas. Os outros 2 começaram a chorar, deram as mãos e começaram a dizer: o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. O Jeremias diz que olha para isso e chora. Isso não é possível. E faz uma oração. E diz: Deus, que nunca mais eu entre num culto e saia dele sem ter ouvido a tua voz. O Senhor nos conhece. Os irmãos estão alcançando a profundidade dessa declaração. Quer dizer, em razão de estarmos ouvindo a palavra de Deus, isso é palavra de Deus, é necessário que nós a acolhamos com alegria, porque estamos diante daquele que nos conhece. Em segundo lugar, eu penso que nós deveríamos acolher com alegria e entusiasmo tal declaração, porque ao olharmos para a história da humanidade, constatamos o seguinte: que não obstante a quantidade enorme de livros, artigos, teses, dissertações, textos variadíssimos, de todos esses textos que foram produzidos para nos ajudar a saber quem somos, ainda hoje, não alcançamos uma compreensão profunda, ampla, abrangente e definitiva sobre nós mesmos. O meu ponto aqui é o seguinte: apesar de todo o esforço que nós, seres humanos, temos feito com o fito de nos autoconhecermos, o conhecimento que possuímos acerca de nós mesmos é parcial. Talvez tenha sido por isso que o apóstolo Paulo, lá na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versos 12 e 13, tem afirmado: vemos como em espelho, obscuramente, em parte conhecemos. Aqui nós estamos diante daquele ente descrito por Agostinho como homo absconditus, quer dizer, alguém que pouco sabe acerca de si, alguém desconhecido de si mesmo. Então, o conhecimento que eu e você possuímos acerca de nós mesmos é parcial. Nós estamos aqui diante desse desafio do autoconhecimento. Por volta do 4º século antes de Cristo,
Sócrates lançou o seguinte desafio: conhece-te a ti mesmo. Ele estava dizendo, eu imagino, que é necessário que eu e você desenvolvamos uma relação cognitiva conosco próprios. Que nós pensemos acerca de nós mesmos, acerca da vida que levamos, que reflitamos sobre a nossa história. Somos alguém, mas quem somos? Somos quem de fato pensamos ser? Talvez seja importante desafiarmos aquilo que pensamos acerca de nós mesmos, numa relação permanente conosco mesmos. Lá no século XIX, o filósofo alemão Nietzsche lança a seguinte questão: como me tornei quem sou? Recentemente, o Flávio Gicovati, falecido em 2016, o Flávio Gicovati escreveu um livro e disse, olha, nós precisamos saber como nós nos tornamos nós mesmos. Então, notem que essa questão relativa à nossa identidade, que diz respeito ao autoconhecimento, é uma questão que perpassa a história da humanidade. Bem, há tantos outros exemplos. Nós temos, por exemplo, aqui, nós temos o Lacan, lá na França. O maior representante do freudismo francês, o Lacan, diz o seguinte, olha, para eu saber de mim, eu preciso do outro. Bem, eu não quero menosprezar tal conceito, porque eu considero realmente importante. É claro que na relação com o outro eu posso obter mais informações sobre mim. É evidente que essa relação eu-tu é fundamental para o processo de individuação, para o processo de autoconhecimento. Eu não quero menosprezar isso. Mas a questão é que, quando eu estou diante desse outro, que pode me ajudar a saber algo acerca de mim, eu estou diante de alguém que também pouco sabe acerca de si. Sendo assim, o que nós temos, quando esses dois seres se encontram, é uma reunião entre duas pessoas que quase nada sabem acerca de si mesmas. É uma loucura. Bem, mas aqui está Zaqueu, diante daquele que possui conhecimento perfeito. Conhecimento perfeito sobre si, sobre o outro, sobre o universo, sobre o mundo da vida, sobre o mundo dos homens. Ele está diante desse que conhece todas as coisas, que conhece a nossa estrutura, que sabe que somos pó, que conhece as nossas fraquezas, que conhece as nossas idiosincrasias, que conhece as nossas ambivalências, que conhece o nosso mau humor. Desse que conhece tudo. E aí Jesus chamou o cobrador de impostos, vejam, pelo nome. Jesus o conhecia. Então Jesus sabia que para tornar-se publicano, Zaqueu rompera com seus amigos, rompera com sua religião, rompera com suas raízes judaicas. Jesus sabia que Zaqueu era conhecido como traidor, como alguém que se bandeara para o lado dos inimigos. E Jesus sabia que todos esses episódios que compunham a história de Zaqueu o angustiavam a ponto de levá-lo a subir numa árvore para ouvir uma palavra de Deus. Jesus sabia o estado de alma daquele homem, sabia que Zaqueu esperava ouvir alguma coisa, que Zaqueu queria encontrar-se com o Senhor, que Zaqueu queria ouvir a voz de Deus, e Jesus sabia. Por quê? Porque Ele nos conhece. Nós estamos completamente desnudados na presença de Deus. Completamente. Agora, às vezes, para lidarmos com as duras lutas cotidianas, com as frustrações, com os relacionamentos fraturados, com as nossas impossibilidades, com a finitude,
nós desenvolvemos algo que os psicólogos chamam de personalidade encobridora. E dizemos que sentimos quando não sentimos. O culto foi uma bênção, não foi? Ah, foi. Você sentiu a presença de Deus? Eu senti. Não sentiu nada. Não sentiu nada. E às vezes dizemos que não sentimos quando sentimos. Nossa, mas ele foi ríspido com você. Não foi nada. Não foi nada. Apertando, sufocando, estrangulando, amargurando, empalidecendo. Não foi nada. Às vezes nós passamos uma imagem de otimismo quando de fato não estamos bem. Outras vezes dizemos que temos esperança quando a angústia já tomou conta do nosso coração, porque afinal de contas nós somos crentes, né? Nós temos que dizer que estamos bem. E assim nós nos tornamos habilidosos na utilização desses mecanismos de defesa, que visam, evidentemente, impedir que as pessoas saibam como realmente estamos, como de fato nos sentimos. Isso pode ser alguma coisa mais ou menos eficiente quando nós queremos que as pessoas não saibam como estamos. Todavia, todas essas manobras diante de Deus são absolutamente inócuas, ineficientes, ineficazes. Por quê? Porque nós estamos diante de Deus. E estar diante de Deus é estar diante daquele que sabe. Deus sabe. Deus sabe como você se sente. Deus sabe como você está hoje. Deus sabe em que ponto de sua caminhada você está. Então, meu ponto aqui é o seguinte. Para Deus, nenhum coração é inescrutável, impenetrável, incompreensível. Ouçamos as palavras do salmista, Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Deus nos conhece. Então Ele sabe quais foram as rupturas pelas quais passamos, sabe acerca do divórcio, de um filho com dificuldades, sobre as contas que precisaremos pagar no fim do mês, sobre a qualidade de nossa conjugalidade, sobre os nossos temores relativos ao amanhã. Deus sabe. Deus sabe como nos comportamos no trânsito, como nos comportamos em casa. Deus sabe como nos comportamos quando somos contrariados. Deus sabe, porque Ele conhece todas as coisas. Ele conhece também as nossas angústias, aquilo que tende a roubar a nossa paz. Deus sabe quando vamos para a cama, contudo não conseguimos dormir, porque a nossa mente está cheia de problemas, de coisas que precisam ser resolvidas. E Deus sabe quando nós oramos, e mesmo depois de orar, nos sentimos angustiados. Ele sabe. Imagina uma coisa como essa. Estamos aqui totalmente desnudados na presença dEle. Deus sabe. Conhece a nossa vida, o nosso eu interior, os nossos pensamentos, o que nós pretendemos fazer, o que nós não queremos fazer, os nossos maiores medos, aquela doença, a biópsia, a UTI, o problema. Deus sabe.
A fé que a gente professa não nos coloca num lugar privilegiado, é claro. Nós sofremos com o mundo. Sofremos no mundo. Nós sofremos e fazemos sofrer. É impossível nós vivermos num mundo como esse, de homens e mulheres que se rebelaram contra Deus. É impossível a gente viver aqui sem enfrentar algum tipo de turbulência. A vida não é indolor. Às vezes, nós somos fustigados pela injustiça, pela calúnia. Deus sabe. Mas, e aqui é o que eu queria deixar com vocês, mas quando o sofrimento parece não fazer sentido, quando nós não sabemos porque estamos inseridos em determinada situação, nós podemos confiar naquele que sabe. Nós não sabemos, mas Ele sabe. Nós não podemos, mas Ele pode. Nós não somos, mas Ele é. Nós não estamos, mas Ele está. Confiar no fato de que Deus sabe. E Ele haverá de dirigir todas as coisas, a fim de que a sua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável, prevaleça. Nós cremos nisso. Em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor nos conhece. Em segundo lugar, o Senhor nos vê. Ninguém está oculto aos olhos de Deus. Lucas 19:5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, notem que Zaqueu foi surpreendido pelo fato de que Jesus o conhecia e também pelo fato de que Jesus sabia exatamente onde encontrá-lo. É muita coisa. Sabia o nome daquele sujeito, onde aquele sujeito estava. Então ninguém está oculto aos olhos de Deus. Jesus nos enxerga e nos encontra em qualquer situação em que estejamos. Vamos recorrer mais uma vez ao Salmo 139, a partir do versículo de número 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. O Senhor nos enxerga, o Senhor nos encontra em qualquer lugar em que sejamos. Mesmo que nós estejamos imersos nas profundezas da angústia, nas profundezas da desesperança, do medo, do desânimo, da miséria do pecado, Deus nos enxerga e Deus nos encontra. Jesus parou sob a árvore na qual Zaqueu estava. Ele disse: desce depressa. Desce depressa. E eu queria pensar nesse advérbio. Depressa. William Hansen, comentando esse texto, disse que Zaqueu nunca havia descido tão rápido de uma árvore. Nunca havia descido tão rápido de uma árvore. Mas por que a pressa? Hoje pela manhã, na escola dominical, estudando Jeremias, nós vimos que houve um momento em que Deus disse a Jeremias, Jeremias, tenha paciência. Era um momento. Agora, num outro momento, o Senhor Jesus, agora, Deus encarnado, o Verbo encarnado, aquele que se fez um de nós, diz: Zaqueu, desce depressa. Por que a pressa? Porque aquele era o tempo oportuno, o kairós de Deus na vida de Zaqueu. Aquele era o momento da transformação, do encontro com o Senhor. Aquele momento exigia, portanto, senso de urgência. Jesus não diz tão somente a Zaqueu, desce. Ele lhe diz, desce depressa.
Quando é necessário que tenhamos esse senso de urgência? Eu diria, quando nós estamos na árvore da indiferença. Quando nós estamos na árvore da incredulidade. Quando nós estamos na árvore da angústia, do sofrimento que acachapa a alma. Quando nós estamos naquela árvore que representa o nosso desencantamento pela vida. Quando nós estamos naquela árvore que representa a nossa incapacidade de dar conta de nós mesmos. Quando nós estamos naquela árvore que representa a nossa incapacidade de gerir a nossa casa, de conduzir a nossa vida, tem de descer daí e dar um passo decisivo em direção a Jesus. Desce e faça isso rapidamente. Sai desse lugar. Lá no final Jesus diz assim, hoje, talvez seja no dia de hoje que Deus haverá de curá-lo. Reavivá-lo espiritualmente. Não sei. Pode ser. Hoje, aqui. Hoje. Desce depressa. E o verso 6 diz que ele desceu a toda pressa. Por quê? Porque reconheceu que sua hora havia chegado. Era o momento da virada. Era o momento de Deus para ele. Em termos mais teológicos, nós podemos dizer que o chamado eficaz chegou a Zaqueu. A doutrina do chamado eficaz significa que o Espírito Santo age, como vocês sabem, no coração do ser humano, de tal maneira que quando a pessoa ouve o chamado de Deus, não pode fazer outra coisa senão obedecê-lo. Foi o que ocorreu aqui. Então, esse chamado eficaz é uma expressão da graça de Deus. Porque Zaqueu, vejam, que ele era reconhecidamente um pecador. Lucas 19, verso 7. As pessoas disseram que Jesus se hospedara com um homem pecador. Então, esse chamado de Deus, a salvação, é uma expressão de sua graça. Então, Jesus não somente chega até Zaqueu, mas revela que o conhece, o vê e o chama. Que é a última afirmação. O Senhor nos chama. E esse chamado emitido pelo Senhor é uma expressão de sua graça. E é um chamado para uma nova vida. Verso 5, parte B. Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Zaqueu era conhecido como traidor. Ele, como ouvimos, experimentou inúmeras rupturas ao longo de sua vida. Mas a presença de Jesus mudou a vida daquele homem. Então é verdade. Deus nos chama para si, Deus nos chama como estamos e transforma a nossa vida para a sua glória. Deus nos chama para viver uma nova vida, para construirmos relacionamentos interpessoais mais significativos. Deus nos chama para edificarmos a nossa casa sobre a rocha. Deus nos chama para combater o bom combate, até que tenhamos completado a carreira. Deus também nos chama para fora de nossos medos, para fora de nossas angústias. Deus também nos chama para fora de nossas incredulidades. Jesus disse a Zaqueu, desce depressa. Será que você pode tomar para si essas palavras? É hoje.
desce depressa. Sai desse lugar. Desse lugar de conformismo, marcado pelo comodismo, desse lugar da murmuração, que em nome de Jesus, eu e você, não nos acostumemos a viver nesse lugar. Não nos afeiçoemos a essa árvore. É digno de nota, vejam aí, que Jesus não chamou Zaqueu de desonesto, falso, impuro, o chamou pelo nome. Isso é muito interessante. Por quê? Porque Jesus não estava ali para condená-lo, e sim para salvá-lo. O que de fato ocorreu. Então vejam como Jesus trata o cobrador de impostos. Isso nos leva a pensar um pouco sobre como nós tratamos as pessoas. E Jesus o chama para uma nova vida e para transformá-lo, o que de fato ocorre, porque vejam aí nos versos 8 e 9, nós somos informados que a presença de Jesus mudou a vida de Zaqueu. E como nós sabemos que de fato Zaqueu mudou de vida? Porque o cobrador mudou de atitude. Uma nova vida vem acompanhada de novas atitudes. O Jonathan Edwards, aquele teólogo bastante citado pelo nosso pastor, lá do século XVIII, teólogo congregacional que subscrevia as doutrinas reformadas, disse que o comportamento transformado é a melhor evidência que temos de que um cristão professo é um verdadeiro cristão. Novas pessoas viverão uma nova vida. O que Zaqueu fez, ele ouviu a palavra do Senhor. Jesus disse que entraria na casa do cobrador de impostos, e o que o publicano fez? Abriu a porta de sua casa. Ele não fez ressalvas, não fez ponderações, não pediu um tempo para pensar, vou pensar. Alguma coisa do tipo, vamos aguardar o próximo culto. Vamos esperar um pouco mais. Não estou preparado para tal decisão. Não é hora de me reconciliar com ele ou com ela ainda. Não tenho condições de mandar esse zap. Como é que eu vou fazer uma coisa como essa? Eu vou perdoar. Ainda vou curtir um pouco essa angústia. Há um efeito secundário, as pessoas ficam preocupadas comigo, porque eu me revelo sempre uma pessoa ansiosa, angustiada. Vou curtir um pouco mais isso aqui. Mas a palavra do Espírito, para mim e para você, é a seguinte: hoje. Eu estou me apropriando dessa palavra, porque eu estou aqui neste púlpito, pregando para mim, depois para vocês. Porque é claro que a minha vida também ferve. Estou pregando para mim e para vocês. E Zaqueu abre a porta de sua casa para Jesus entrar. Bem, eu diria o seguinte, para terminar a nossa conversa, que é quase inacreditável, e aqui eu sei que vocês concordarão comigo, a quantidade de coisas nocivas que nós, às vezes, permitimos que entrem em nossa casa. Tais como a indiferença, a rejeição, a infidelidade, entre tantas outras. Essas coisas todas, eu e você sabemos, consomem a nossa casa, devoram a nossa alma, solapam os nossos relacionamentos, empobrecem a nossa vida, tendem a apequenar a vida que levamos. Mas não são raras as vezes em que eu e você permitimos que tais coisas entrem em nossa casa. Então, meu ponto é o seguinte: entregue sua vida e sua casa a Cristo. Ouça o chamado de Jesus.
o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Na vida de Zaqueu, as palavras de Jesus: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, se cumpriram plena e totalmente. E eu espero que se cumpram também na minha vida e na vida de vocês, hoje. Desce depressa. Você está ouvindo a voz do Senhor? Desça depressa. Deus está falando contigo. Desça depressa. E vocês sabem que nós estamos entre aqueles que ouvem vozes. Porque nós afirmamos que Deus fala com a gente. E Deus fala para a gente, particularmente, e sobretudo por meio das Escrituras. Então Deus está falando conosco. É hora de sairmos desse lugar. É hora de pedirmos perdão. É hora de, mediante a ação do Espírito Santo, concedermos perdão. É hora de ligarmos para alguém, de abraçarmos o filho, de nos reconciliarmos com o vizinho, de usarmos o carro que o Senhor nos concedeu como um instrumento de glorificação para a glória de Deus. E isso é para mim. Deus está aqui. Ele nos conhece, Ele nos vê, Ele nos chama. É hora de descer, de sair dessa árvore. É hora de romper com tudo aquilo que empobrece a nossa vida, que não alimenta a nossa alma, que empalidece o nosso rosto, que devora a nossa radiância espiritual. É hora de descer e caminhar em direção a Jesus. E abrir a porta, não só do coração, mas também da casa, para que o Senhor entre. O Senhor nos conhece. O Senhor nos vê. O Senhor nos chama. Conhece as nossas lutas, as nossas aflições, vê o nosso sofrimento, compadece de nós e nos chama para uma nova vida, uma vida diferente, reveladora das excelências de Jesus. Somos novas pessoas, pessoas habitadas pelo Espírito Santo. E em nome do Senhor, desceremos dessas árvores, da angústia, da indiferença, da incredulidade, do conformismo, e seguiremos adiante vivendo uma nova vida, que haverá de glorificar o nome do Senhor. Desce depressa! É hoje! Hoje! Meu Deus! Pode ser hoje! Pode ser hoje! Voltaram ao primeiro amor, viveram a vida espiritualmente radiante, tornar-se uma pessoa mais generosa, mais amorosa, mais bondosa. Hoje, Senhor Deus, Pai amado, obrigado pela Tua presença aqui. Obrigado. Porque o Senhor não nos ama por engano.
sabe quem somos e ainda assim nos ama. Que coisa extraordinária. Não merecíamos estar aqui, mas fomos alcançados pelo teu amor. O Senhor nos vê, portanto sabe quando não estamos bem, não estamos conseguindo crer, viver em conformidade com a tua palavra. O Senhor sabe quando nos irritamos demasiadamente, quando somos ríspidos com as pessoas, quando somos tomados por esses humores que perturbam a nossa alma. O Senhor sabe. O Senhor sabe e se compadece de nós, e nos chama para si, e nos oferece uma nova vida, e nos concede graça para que vivamos. O Senhor nos chamou um dia para uma nova vida, e é essa vida que nós queremos celebrar. Abundante, marcada pela tua graça, pelo teu poder, pela tua presença, uma vida radiante, que faça as pessoas olharem para nós. Com esse coração contrito e podendo dar glória a Deus. O Senhor sabe quais são as árvores das quais precisamos descer. O Senhor sabe que agora o Senhor nos visite aqui, Senhor. Que o teu Espírito Santo haja neste lugar. A semelhança de Zaqueu, que foi alcançado pelo chamado eficaz, nós também, Senhor, em razão de termos sido alcançados pela ação regeneradora do teu Espírito, também estamos com o nosso coração aberto para não só ouvir a tua voz, mas para sermos transformados pelo teu poder, Senhor. E que o Senhor entre também na nossa casa, lá alcançando os nossos filhos, os filhos das filhas, Senhor. Que os nossos lares sejam redutos de paz e de esperança. Que o Senhor guarde as nossas famílias. Pai, pela fé nós declaramos em nome de Jesus que os nossos filhos não se perderão para a tua glória, em nome de Jesus. Serão guardados por ti, restaurados por ti, dirigidos pelas tuas bondosas mãos. Declaramos, Pai, que os nossos lares sempre serão redutos de paz e de esperança. Lugares marcados pela presença poderosa, restauradora e transformadora do teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus. E para a tua glória que oramos.